Altamiro, nós dos cinco já tivemos muitas vezes a oportunidade de ouvir as palavras do Altamiro, que trabalha de forma muito importante na comunicação e sempre tentando orientar os sindicatos, no Barão de Tararé. E hoje é uma honra recebê-lo aqui. Por gentileza, passo a palavra para você. Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer de coração o convite, a Mara que fez esse convite. Segundo, elogiar essa iniciativa, nós estamos num momento muito rico, então é fundamental e complexo, é fundamental debater, trocar ideias, para ver quais os melhores caminhos a seguir. E terceiro, explicitar que eu vou apresentar aqui só algumas problematizações. Vocês é que estão na frente da luta, vocês é que estão tocando o cotidiano da luta dos trabalhadores. Vou só apresentar aqui algumas problematizações para instigar o debate, nisso que eu disse que é um cenário bastante complexo. Eu acho que a gente precisa tentar responder uma pergunta: quais são as perspectivas para a luta dos trabalhadores no próximo período? Quais são essas perspectivas? Os trabalhadores vão ter melhores condições de obter direitos, obter conquistas, melhorar seu padrão de vida ou não? O movimento sindical vai ter mais força ou não? Eu acho que esse é o nó da questão. Quais as perspectivas? Eu tenho para mim que nós estamos num cenário mais positivo, bem mais positivo para a luta dos trabalhadores. Nós começamos a superar, ainda não superamos, mas começamos a superar as trevas bolsonarianas no Brasil, e que vinham de antes do Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto de uma circunstância, vindo do período do golpe, sem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma Rousseff, vinha do período da chegada ao poder de um traidor, Michel Temer, e essa negação da política, esse rompimento, essa ruptura, com o processo democrático no Brasil, produziu essa aberração chamada Jair Bolsonaro. Então nós estamos começando a superar essas trevas, depois de apanhar muito. Nós apanhamos 6 anos seguidos, até um pouco antes, com o processo de desestabilização do governo da Dilma e com as dificuldades econômicas, mas com o golpe e com a ascensão do fascista, nós tivemos, só para listar rapidamente, nós tivemos uma reforma trabalhista, porque não tem nada de reforma. Quando a gente fala reforma é para melhorar a casa, melhorar o ambiente de trabalho. Ali é uma deforma trabalhista que golpeou vários direitos dos trabalhadores. O Santana, que manja disso, fala super bem sobre o tema, golpeou vários direitos dos trabalhadores, golpeou a justiça do trabalho e golpeou a ação coletiva dos trabalhadores, golpeou os sindicatos, asfixiou financeiramente os sindicatos. Nós tivemos ainda no governo do traíra Michel Temer o teto de gastos, uma aberração, nem os mais neoliberais dos mais neoliberais imaginavam uma coisa de congelar investimentos em saúde, educação, saneamento, segurança por 20 anos, congelar. Nós tivemos já no governo do fascista Bolsonaro, a deforma previdenciária, nós tivemos a autonomia do Banco Central, por isso que eu estou dizendo que nós estamos começando a superar as trevas. Olha aí, a autonomia do Banco Central está aí. Nós tivemos explosão de trabalho escravo, precarização, ataque aos povos indígenas, então nós só apanhamos, Nós tivemos um brutal retrocesso civilizatório, estou acompanhando um pouco esse caso da violência nas escolas, a partir de Blumenau, com aquele assassinato cruel de 4 criancinhas com uma machadinha. Mas antes disso, só no ano passado foram 10 casos de violência em escola. Teve aquele no Espírito Santo, em Aracruz, são vários, É só ver o retrocesso civilizatório que a gente viveu, o discurso de ódio, o discurso da arma, os ataques às escolas, a coisa da escola sem partido, os ataques a Paulo Freire, uma das pessoas dos educadores mais respeitados no mundo, atacado de forma vergonhosa pelos fascistas brasileiros, Então, o retrocesso civilizatório impressionante, retrocesso civilizatório que abriu a tampa do esgoto, abriu o portão do inferno, veio à tona tudo que há de mais escroto na sociedade, mais nojento, mais egoísta, mais agressivo,
mais de preconceituoso, de intolerante, de ódio, né? Veio tudo à tona, né? O esgoto foi destampado, então você vê crescimento do feminicídio, crescimento do racismo, crescimento da violência, né? Tudo isso foi nesse período, foram essas trevas que a gente viveu, né? Essas trevas que não são um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Nós estamos tendo uma ofensiva da extrema-direita no mundo, que tem a ver com a própria crise do capitalismo e com o remédio amargo do neoliberalismo, que vai gerando deformações na sociedade. E aqui no Brasil isso se deu de forma muito agressiva, né? Eu fico imaginando daqui a alguns anos a gente tentar entender o que foram esses 6 anos, né? O que foi esse período na história do Brasil. Como que a gente viveu uma regressão civilizatória tão grande, um obscurantismo, um negacionismo, um fascismo na política, um ultra-neoliberalismo nas relações de trabalho, desregulamentação, um ataque à organização dos trabalhadores, às organizações coletivas. Então, esse foi o período que nós vivemos, né? Nós estamos começando a superar, por isso é que eu acho que nós estamos com um cenário mais positivo, né? Um cenário mais positivo, né? Esse cenário mais positivo, ele já vai se mostrando, né? Eu fiquei muito impressionado com essa viagem do presidente Lula à China, né? Depois de 4 anos em que o Brasil foi tido como pária internacional, as pessoas pareciam que tinham medo de pegar na mão do boca podre do Bolsonaro, parecia que era uma coisa tóxica, ninguém nem se aproximava, né? Daquele sujeito que negava vacinação, que não pôde nem comer em restaurante nos Estados Unidos, teve que comer na rua, né? Um sujeito que todo mundo via com aversão. Aquela reunião na Itália, ninguém se aproximou daquele Bolsonaro, né? Um Bolsonaro de agressões, um Bolsonaro de negação de toda a história do Itamaraty. Não é só a história do Itamaraty no período de Lula, Dilma, não, é na história do Itamaraty, de uma política mais soberana, né? Depois então de ver aquela fase do Bolsonaro, ver o que foi essa visita do Lula à China é um negócio impressionante, porque é novamente a postura, né, de estadista, a postura de quem não se dobra a nenhuma potência, né? Não vai se dobrar aos Estados Unidos, também não vai se dobrar à China, né? Mas que sabe se conduzir de forma altiva, ativa, de forma soberana nas relações internacionais. Então o Brasil volta ao mundo, né? Não é mais aquela política do servilismo, né? O Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? É uma política que procura o que é melhor para o Brasil em todas as áreas, né? Política externa altiva e ativa. Mas não só o Brasil voltou no cenário internacional, né? O Brasil volta também reconstruindo coisas que foram desmontadas. Um absurdo que ocorreu nesse período. Desmonte do Bolsa Família, desmonte do Minha Casa Minha Vida, desmonte do Mais Médicos, farmácia popular, merenda escolar, sem aumento real do salário mínimo. Tudo isso começa a voltar. Uma relação mais democrática com os movimentos sociais, com as forças políticas brasileiras, com o Congresso, com os governadores, com o Judiciário, uma relação mais democrática, lógico, com atritos, mas uma relação mais democrática. No caso dos trabalhadores, né? Você teve aí nesse período a montagem de 3 comissões interministeriais com todos os seus problemas, com todos os seus obstáculos, mas comissões interministeriais para discutir salário mínimo, negociação coletiva e fortalecimento de sindicatos, trabalhadores de aplicativos, né, que é uma nova realidade do mundo do trabalho, né? Então, eu acho que esse é um cenário que vai sinalizando mais positivamente. Isso significa que está tudo tranquilo? Não, não está tudo tranquilo. Esse governo Lula vai ter muita dificuldade. Eu costumo brincar, eu estou torcendo para que ele chegue ao final. Estou torcendo para que ele cumpra os 4 anos, porque é isso. O contexto é muito adverso. Eu aponto aqui cinco questões que me parecem que são problemas seríssimos que esse governo tem para enfrentar e que a luta, do ponto de vista dessa perspectiva para os trabalhadores, tem que enfrentar. É um cenário externo, que é isso, é um cenário de muito conflito. Você vê a chiadeira dos Estados Unidos com essa visita do Lula à China. Você vê a chiadeira, ontem eu assisti Globo News, vendo Eliane Cantanhede e outros jornalistas incomodados com o discurso do Lula em Xangai, incomodados com a decisão de procurar fortalecer a relação comercial direta nas moedas chinesa
e brasileira, o yuan e o real, incomodados, dizendo que isso é provocação para diante dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma mídia com um complexo de vira-lata, realmente. É uma mídia colonizada, a mídia brasileira, né? Então, isso mostra o grau de conflito externo. Tá mutado. Seu som ficou mutado. O som parou, tá mutado. Liga o microfone. Para fazer um muito ligado com o microfone. O meu microfone está mutado? Agora sim. Caiu em que parte, Cristiano? Estava falando da mídia... Goiânia e Castanheira, quando você falou do jornalista. Tá bom. Não sei o que houve aqui que caiu, não mexi em nada, tá bom. Mas vamos lá. Então é isso, você estava falando das dificuldades que esse governo vai ter. É um cenário externo de muitos conflitos, vide esse negócio da visita do Lula à China, né? A chiadeira, né? A irritação dos Estados Unidos, que se acham donos da América Latina, né? De um cenário externo de muitas dificuldades econômicas, vide essa quebradeira de bancos, né? O que sinaliza uma crise financeira de razoável proporção, né? É um cenário econômico muito diferente do primeiro governo Lula em 2002, 2003, né? Muito diferente, onde você tinha um boom das commodities, você tinha uma outra realidade. Então, esse cenário externo de conflitos, de guerra fria que passa a ser guerra quente, e de crise econômica mundial, isso é um dificultador do governo Lula. Outro dificultador do governo Lula, segundo, situação econômica. A situação econômica do Brasil é de destruição. O Brasil foi devastado, né? E o poder do chamado Deus Mercado aumentou muito. Vide essa história do consignado dos aposentados. Foi o ministro da Previdência dizer que ia reduzir os juros do consignado dos aposentados. Os banqueiros simplesmente falaram: ah, é? Então não tem mais consignado, não tem crédito para 7 milhões de aposentados, ponto. Né? Vide essa situação do Banco Central. Nós estamos com uma anomalia, nós elegemos um presidente, mas quem define taxa de juros é um Banco Central autônomo. É uma anomalia, um Banco Central que está infiltrado, porque o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, é um bolsonarista de carteirinha, fez campanha para o Bolsonaro, participava do grupo de Zap Ministros do Bolsonaro. É um rentista, é um homem dos abutres financeiros, do capital financeiro, e é um homem autoritário, né? Não nega o vô que teve, o Roberto Campos, que foi um dos personagens econômicos mais importantes da ditadura militar, no pior período da ditadura militar, né? O Roberto Campos era apelidado de Bob Fields, né? Esse aqui é o Bob Fields Neto. Então você tem situação econômica, está engessada, com um Banco Central que parece que está conspirando, que está, né, tá jogando na desestabilização, né, da economia. E que, se a economia não cresce, é o terreno fértil para o fascismo, para descontentamento, e o fascismo ganha novamente força. Então esse é um segundo aspecto de muita dificuldade desse governo, muita dificuldade para a luta dos trabalhadores. Terceiro aspecto que pesa é a correlação de forças muito adversas no Congresso, né? Eu estava falando, Santana, naquela nossa conversa lá na CONTE, eu tinha falado que as forças de esquerda tinham conseguido eleger 134 deputados. Hoje eu fui atrás do dado preciso. As forças de esquerda elegeram para a Câmara Federal 126 deputados. PT 68, PCdoB 7, PV 6, isso forma a Federação Esperança. PSOL 13, Rede 1, isso forma a Federação do PSOL. PDT 17, PSB 14, 126 deputados de 513. No Senado a situação é dramática, né? O PT elegeu 9, o PSB 4, o PDT 3, a Rede 1, mas ninguém elegeu. Num Senado de 81 senadores, você tem 17. Ou seja, é uma situação muito adversa no Congresso. É muito difícil aprovar projetos de interesse dos trabalhadores nesse Congresso. Tudo vai ter que ser muito negociado, né? Você está com um superpoder, apesar agora desse racha do Centrão, um superpoder do Arthur Lira, né? Então, o terceiro ponto que eu levanto de dificuldade é isso, é a correlação de forças no Congresso, no Parlamento brasileiro. Quarto ponto, o Bolsonaro perdeu a eleição, mas o fascismo ganhou força no Brasil, ele se enraizou mais, né? E você vê,
Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo elegeu quase todos os governadores, ou todos os governadores da região sul, sudeste, centro-oeste, elegeu senadores, elegeu uma bancada totalmente desqualificada de deputados federais, vide as cenas recentes na Comissão de Constituição e Justiça contra o Flávio Dino, agora na Comissão de Segurança Pública de novo contra o Flávio Dino, né? As cenas de baixaria agora no depoimento do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quer dizer, é uma baixaria, uma turma, até olha que maluquice que nós chegamos, até o pastor Feliciano, que é um bolsonarista raiz, está dizendo que essa turma é muito ruim, que essa turma só dá vergonha, esses bolsonaristas novatos, todos eles só querem clique na internet, só querem lacrar, lacração pura, baixaria pura, né? Então, o fascismo tem força ainda entre os militares, muita força, né? E o fascismo tentou um golpe, né? Tentou um golpe, o fascismo invadiu, quem ia imaginar um negócio desse, o fascismo invadiu o Congresso Nacional, invadiu o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os fascistas dos Estados Unidos, o trumpismo, invadiu o Capitólio, o Congresso, não invadiu a Suprema Corte nem a Casa Branca. Aqui os caras invadiram os três poderes, né? É que o golpe não se concretizou, faltou o que eles achavam que era uma convulsão nacional em apoio, não se deu, e faltou os milicos entrarem com tudo no processo de golpe. Uma vontade muitos tinham, mas não entraram, temeram. Então, o fascismo ainda tem muita força no Brasil. Mesmo essa direita liberal, em que a mídia tenta fazer propaganda, essa direita liberal não consegue suplantar o fascismo, a extrema-direita. A extrema-direita continua com muita força no Brasil, né? Só vê pesquisa já com sondagens para a eleição presidencial, né? A extrema-direita continua... A direita liberal, o que alguns chamaram no passado de terceira via, a terceira via está congestionada, não funciona, né? Então, nós temos esse fascismo. E eu acho que um quinto elemento das nossas dificuldades tem a ver com o próprio movimento sindical e social, né? Em função de mudanças profundas no mundo do trabalho, na materialidade de classe, mas também em função de problemas de direção, né? O movimento social brasileiro está muito frágil, está com muita dificuldade de mobilização, está com muita dificuldade de falar com os trabalhadores na sua base, né? O movimento sindical brasileiro vem perdendo ano a ano sócios, né? Agora a última estimativa de sindicalizados caiu mais 1%, nós estamos com 10% da população economicamente ativa brasileira sindicalizada, né? Então é um cenário difícil, só no período do golpe, da reforma trabalhista, da asfixia financeira, da contribuição sindical, só naquele período, em 2 anos, perdeu 2,9 milhões de sindicalizados. Então o movimento social vem mostrando dificuldades. Diante desse cenário, ou seja, é um cenário mais positivo, porque estamos superando as trevas bolsonarianas, é um cenário mais positivo, porque você vê medidas, né, na política externa, na política social, nas relações democráticas com a sociedade civil, medidas benéficas, né? Mas é um cenário que apresenta, eu listei aqui 5 pontos de dificuldade. 5 pontos de dificuldade. Diante disso, o que fazer? Não tem resposta para isso, vocês é que vão ter que construir a resposta, os trabalhadores têm que construir a resposta. Agora, eu acho que tem algumas pistas, eu queria só listar as pistas para terminar exatamente nos 20 minutos proposto. Eu acho que uma questão decisiva, mais do que nunca, é preciso fortalecer a organização dos trabalhadores, a ação coletiva dos trabalhadores. Mais do que nunca, os sindicatos são indispensáveis. Vai ser com a ação sindical, com a ação do movimento social, que nós vamos empurrar esse governo para cumprir os seus compromissos de campanha, que nós vamos derrotar o fascismo. Então, mais do que nunca, é preciso fortalecer os sindicatos. Sem sindicatos fortes, nós vamos ter muita dificuldade no debate, por exemplo. Já está um pega para capar nessa história do aumento real do salário mínimo. Já estão tentando sabotar esse negócio. Por dentro, inclusive, do governo. Porque esse é um governo de frente. Tem muitas contradições. Então, só com sindicatos fortes é que nós vamos garantir a questão da valorização do salário mínimo.
Só com sindicatos fortes é que nós vamos rediscutir a questão da reforma trabalhista, os crimes que foram cometidos, inclusive contra a organização sindical. Só com um sindicato forte que nós vamos discutir essa nova realidade do trabalho, que a gente não entende direito e que gera grandes desafios. Como organizar o trabalhador por aplicativos, como organizar 1.800.000 trabalhadores por aplicativo que já existem no Brasil. Então, só com o fortalecimento da organização sindical, com o fortalecimento da ação coletiva, da luta. Eu acho que esse é um grande desafio, fortalecer a organização sindical, fortalecer a luta dos trabalhadores, tentar, nós apanhamos muito, agora está no momento de tentar recuperar as nossas forças, né? Aproveitar esse momento para recuperar as nossas forças. Segundo, pressão sobre o governo, né? Porque esse é um governo que está sob intensa disputa, o cenário é muito adverso, a pressão do capital, a pressão do império, né? A pressão do parlamento é muito forte, e para ganhar a eleição foi preciso montar uma ampla frente para derrotar o fascismo. Agora, essa ampla frente tem as suas contradições. Então você tem que manter a ampla frente até para aprovar coisa no Congresso, mas nessa ampla frente tem contradições. Veja toda essa discussão agora sobre o tal do arcabouço fiscal, né? Então, é preciso ter pressão sobre o governo. Eu estou utilizando muito uma frase, uma citação do Frei Beto, né? Frei Beto diz o seguinte: feijão só fica bom sob pressão. É preciso pressão. Terceiro, é preciso agir com inteligência política, para também você não fazer o jogo do inimigo e não colocar tudo novamente a perder. Então você pressiona, mas sabe também o momento de recuar, né? Tem a inteligência política. Eu acho que esses são os grandes desafios da luta dos trabalhadores no próximo período. É isso, falei em 21 minutos e 30 segundos. Chega! Desculpa aí ter estourado 1 minuto e 30 segundos.